Voltamos aqui pela TV Horizonte, cantando aquela música. Se a criança acordou, dorme, dorme menina, tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina. É um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças, todo mundo sabe. Dor de ouvido tem nome, auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Pois é, nós estamos recebendo aqui o doutor Eugênio Ferraz, que amanhã estará lançando 2 livros na Academia Mineira de Letras, ali na Rua da Bahia. E também, além de lançar os livros, ele vai conferir uma palestra para aqueles que estarão lá amanhã na Academia Mineira de Letras. Doutor Eugênio, bom dia. Bom dia. Prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Patrícia. Muito bom dia. Já estou aqui segurando os livros. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E são esses 2 livros que falam sobre restaurações singulares no Brasil. E mais, além do livro, a palestra. Isso. Essas duas edições eu reproduzo aqui a minha experiência de restaurações no país. As antigas alfândegas do Ministério da Fazenda, a Casa dos Contos em Ouro Preto, o Palácio da Fazenda do Rio de Janeiro, a Alfândega de Rio Grande, de Porto Alegre, de Santos, Manaus. E no primeiro volume, tem também no segundo volume um trabalho que nós fizemos no Teatro Amazonas, em Manaus, que é talvez o mais belo teatro do Brasil. É verdade. Foi totalmente recuperado. É muito bonito. Em 1987. 1897. Isso. É o ano da criação da capital mineira. Exatamente, mas ele foi restaurado em 1987, 88. Ele estava totalmente tomado pelos cupins. É mesmo, hein? Uma coisa impressionante. Ele tinha sido restaurado uns 15 anos antes, mas guardaram abaixo da cúpula, com telhas francesas em ardósia e tal, guardaram lá uma série de caixas com essas telhas. E as caixas todas contaminadas por cupim. Destruíram o teatro todo. E nós fizemos lá um trabalho que hoje, com a crise fiscal no Brasil, com essa dificuldade de recursos... de restauração. Exatamente. Tratamento de madeiras pode ser feito de uma forma muito barata e extremamente eficaz. Com fumigação, é o princípio usado em silos de alimentos. Uma fumigação baratíssima, você elimina todo o cupim no interior da madeira. Ao contrário do que normalmente se faz, é uma pincelada e tal, você impede a entrada de novos, mas os que estão lá dentro continuam. Continua. Dessa forma, você eliminando o interior, você preserva quase que ad perpétuo. Aliás, tem uma fórmula também muito interessante que vocês encontraram na Casa dos Contos, lá em Ouro Preto, que foi... A Casa dos Contos pertence ao Ministério da Fazenda. Sim, porque ela foi uma fábrica que cunhava moedas. Sim. Não é não? A história da Casa dos Contos é fantástica. Ela começa em 1782, com a construção da residência do João Rodrigues de Macedo, que foi o maior contratador de entradas e dízimos, os impostos da época, de várias capitanias e, com certeza, o cérebro financeiro da Inconfidência Mineira. Ele construiu aquele palácio, vamos dizer assim, quebrou no final, mas antes disso ela foi prisão nobre de Inconfidentes. Cláudio Manuel da Costa foi encontrado morto lá. E a Casa dos... foi depois a Casa de Fundição de Ouro, de Vila Rica, e a Casa dos Contos estava em péssimo estado de conservação na década de 80, de 1980. E o projeto e o trabalho que nós fizemos lá foi restaurá-la com esse princípio de preservação madeireira. Um fato interessante, quando eu levei em Brasília a proposta de um aditamento necessário a essa obra, todo mundo estranhou. Estavam esperando uma cifra tal e ficou em menos de 10% do que esperavam. Veio muito pouco. Exatamente. E gastamos muito pouco pela grandiosidade dessa obra. A curiosidade é de vocês terem usado a piscina do Grande Hotel, que fica acima da Casa dos Contos. Sim. Essa piscina, ela é vamos dizer assim, uma reserva de água em caso de incêndio. Exatamente. Anos depois, isso já na década de 90, na época que eu fui superintendente do Ministério da Fazenda, nós implantamos um sistema de hidrantes utilizando
a piscina do Grande Hotel. Interessante que o custo disso foi praticamente nulo. Zero. E preserva todo o entorno da Casa dos Contos. Ali o centro histórico de Ouro Preto passou a ficar preservado em função disso. Você vê que a criatividade e custo baixo é possível ser feito. Tem jeito, nesse né? tipo de atividade. Tem jeito, é possível. O próprio incêndio do Museu Nacional recentemente, você vê que o A cena estrago, estava dói, abandonado, só de né? assistir Estava abandonado. aquela a cena. perda assim, de agora. memória no Aliás, Brasil. eu fiz uma visita antes do incêndio ao Museu Nacional. Fiquei apavorado de ver as instalações do museu lá por dentro, porque tinha coisas assim horríveis, né? Tudo indicava. Tudo indicava que ia acontecer alguma coisa. Exatamente. Patrícia, alguma coisa aí? Tem sim. A Cleusa, ela está aqui com a gente, é do bairro Ipiranga. Ela está mandando, trabalhou com o senhor, viu, doutor Eugênio? Está falando o seguinte, que num país que não tem memórias, esperar o quê da cultura e da educação? Tá dado o recado da Cleusa. A Ana Paula também, do Nova Suíça, tá ligadinha aqui, tá falando que ver as cenas, né, do museu lá no Rio de Janeiro queimando dá muita dor no coração. Tá dado o recado também, viu, Ana Paula? Agora eu quero saber do senhor, porque eu sou muito encantada com cidades históricas. Que E o ela senhor é de uma cidade histórica, ela é de Sabará. Eu sou de Sabará. Alô, Sabará, né? Quem nasce em Sabará é saboroso. Saborosa. Então, mas eu quero saber do senhor o seguinte, como que qual que é a sua visão com relação à conservação das igrejas, dos monumentos históricos? O senhor está me dizendo o seguinte, com pouco dinheiro e muita criatividade dá para restaurar. O que o senhor está achando aí? Congonhas, Ouro Preto, Mariana... Olha, em função da crise fiscal instalada no Brasil, em especial em Minas Gerais, que detém o maior acervo de patrimônio do Brasil, é uma situação, eu diria, calamitosa. Para governo assumir, tem que se procurar junto à comunidade, junto às grandes empresas, apoios financeiros e envolver principalmente os cidadãos para que eles ajudem a preservar, para que não haja depredação. Caso a própria comunidade. A própria comunidade seja guardiã dos seus tesouros. E isso é um trabalho de educação fiscal muito forte, muito intenso, a um custo baixíssimo, para que a própria população tenha condições de preservar o que é seu. Aliás, é muito interessante dizer que Minas Gerais tem um patrimônio, assim, razoavelmente bem conservado. Sim, né? sem dúvida. Eu vou lembrar aqui de uma figura que foi extraordinária, o nosso José Anchieta da Silva, advogado, Sim. que, com recurso próprio, do próprio dinheiro do bolso dele, ele recuperou parte do patrimônio histórico da cidade de Santa Bárbara. Exatamente, exatamente. Inclusive um hotel, comprou um hotel lá que estava em ruínas, o Hotel Quadrado, e fez do hotel hoje um dos mais importantes da região. Exatamente. Ele é uma figura singular. É verdade. Nessa área de preservação. Mas eu queria citar um exemplo, comparando o Convento dos Mercedários, em Belém do Pará, que eu tive o privilégio de conduzir esse trabalho na década de 80, logo após a restauração da Casa dos Contos. Esse convento estava incendiado há alguns anos e foi restaurado pelo Ministério da Fazenda para abrigar repartições fazendárias. Muito bem. Terminada a sua restauração, e o livro mostra isso, ele todo perfeito, Aliás, mostra alguma coisa aí. Abre aí. arrumadíssimo, Deixa eu mostrar o livro aqui, dá licença, mas viu? agora, Aqui. por falta de manutenção, já está em ruínas novamente. É mesmo, né? Ao contrário da Casa dos Contos de Ouro Preto, A que falta de manutenção é o que, como se diz, né? O que pega aí nessa questão dos Exatamente, monumentos. Não tem uma exatamente. manutenção, né, constante, adequada. Aqui eu mostro várias alfândegas, por exemplo, a alfândega de Santos. Nós descobrimos lá pisos lindíssimos em granito trabalhado, decorado, por baixo de carpete. O forro Tá aqui, de ó, a gesso. Alfândega de Santos, gente, que ele está mencionando, É, lindo. né? Um prédio lindo. Exatamente. Já abri aqui na página. Aliás, E a aqui Câmara você Municipal pode ver- mais bonita que eu já vi na minha vida foi a Câmara Municipal de Santos. Exatamente, Que o Museu do Café em O Museu do Santos. Café é uma coisa É fantástica. tudo naquela região. E o Convento dos Mercedários é o que eu enfatizo muito. Hoje ele está praticamente em ruínas. E as fotos estão aqui. Em 2008,
todo pichado, cheio de mato pelas paredes, a igreja literalmente abandonada também, a própria sorte. Tá certo? Tem muita coisa linda. Igreja essa que já foi fruto de uma disputa entre a igreja e a Fazenda Nacional no século XIX. Porque quando os padres mercedários foram expulsos do Brasil, a alfândega assumiu o convento e fez lá seu depósito de mercadorias. Num determinado momento, em 1892, os cupins da igreja atacavam as caixas de mercadorias da alfândega. Então, o inspetor da alfândega consegue autorização do seu superior para intervir na igreja. Imediatamente, o arcebispo de Belém entra com uma reintegração de posse. Foi um processo que durou 7 anos, 5, 7 anos, e a igreja perdeu a posse. Falar em tempo, você levou quanto tempo para catalogar tudo isso, para poder escrever todo esse livro? Ah, não, esses dois são os Quanto tempo? 21º e 22º. É. Ah, isso é um ano de pesquisa. Eu tenho uma, Tipo assim, Patrícia, eu tô achando... Ele tem um acervo já do que ele já fez, né? Fora a revista. Seu acervo, tô Tem a fora da revista revista, também. né? E a revista Sim. Cult, ela continua? Continua quase que aos trancos e barrancos pela dificuldade de apoio. É uma revista que é muito barata a sua execução, mas eu tenho que ter algum anunciante. É verdade. Tá né? certo? Tem alguém para financiar, para anunciar. Exatamente, para né? ter um único anúncio, para não poluir a revista, para não ficar toda cheia de anúncios picados e tal. Olha Normalmente aqui, gente, um ou dois a Casa anúncios. dos Contos, nós estamos mostrando aqui, Que é a Ouro Casa Preto. dos Contos em Ouro Preto, né? Ouro Preto, é. Muito interessante. Deixa eu passar aqui mais um aqui que tem. Aí a Casa dos Contos é uma Que às vezes maravilha. as pessoas sabem, escutam, mas tem muita gente que nunca foi a Ouro Preto, né? As pessoas às vezes vão a Ouro Preto e a juventude, de uma maneira geral, procurava Ouro Preto só mesmo na festa de carnaval, naquelas coisas todas, sem visitar os monumentos que Ouro Preto tem, né? Que tem coisas Exatamente. maravilhosas, né? Exatamente. Olha aqui, eu vou falar de desconforto, irritação, tudo provocado pela prisão de ventre. Pare de sofrer. Pílulas e Mescar, mais de 80 anos de experiência no mercado, no tratamento das hemorroidas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Eu quero dizer a você que no momento em que você perde uma pessoa da família, né, a gente fica com 2 traumas, a perda do ente querido e o custo para sepultar alguém. Por isso que eu falo sempre com vocês. Vamos fazer um plano funerário na Metropax. Eu indico a Metropax porque eu conheço. E se você conhecer o serviço que a Metropax presta, é uma coisa fantástica. São providências com carinho. 0800 726 0140. 0800 726 0140. Doutor Eugênio Ferraz, nós estamos chegando ao final do programa, então vamos reafirmar aqui amanhã, a partir das 19h30. 19h30, Na Academia Mineira de Letras, na Rua da Bahia, uma casa onde era a residência dos Borges da Costa, Dr. Borges da Costa, uma casa muito bonita e que tem um anexo muito bonito onde vai ser o lançamento do livro e a palestra do Dr. Eugênio Ferraz. A partir das 19h30. A entrada é de graça? Entrada De graça. gratuita. É gratuita. Gratuita, gente. Vamos lá prestigiar o doutor Eugênio. É isso aí. E a Muito academia? obrigado. Muito obrigado. Eu que Obrigado, agradeço. Patrícia. Eu que agradeço, quero despedir aqui com um comentário do Wagner, dá Certo. tempo? Ele fala o seguinte, as mineradoras que ganham muito poderiam participar mais das restaurações. Tá dado o recado, Wagner. Gratidão Aliás, e alegria. Ele fez uma boa lembrança, né? Boa Né? lembrança, Boa lembrança. excelente lembrança, Elas excelente. ganham muito e às vezes deixam um buraco muito grande. Além do buraco, deixam também mortes, né? Tragédias, né? Felizmente. Gente, muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.